boa noite a todos. Vamos aqui. Mais um dia de estudos, mais um dia de reflexão. Maria Lúcia, bom dia. Gisele, bom dia. Boa noite, gente. Nossa. Boa noite, Maria Lúcia. Então, mais um dia de trabalho, de reflexão, de estudos. Deixa eu desligar aqui esse celular. Nós vamos tratar de um assunto hoje pertinente à educação. Nós vamos falar da pedagogia de Jesus. Então, meus irmãos, um assunto tranquilo, um assunto bom. Nós não temos a pretensão de fazer lá uma palestra, assim, mas uma reflexãozinha, né? Um pouquinho de história, para nós entendermos que o nosso Mestre Jesus veio para nos ensinar, para deixar o seu legado de educador. E ele foi, né? E sempre será o nosso Mestre amado. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, fazer as nossas preces, pedir à espiritualidade amiga que venha nos assistir em mais um momento de estudo, de reflexão, trazendo a serenidade, trazendo sabedoria, trazendo a compreensão do nosso trabalho de hoje, para que possamos contribuir para o nosso enriquecimento, tanto intelectual, tanto moral, para que possamos trazer à luz da doutrina espírita mais um conhecimento. Vamos pedir toda a espiritualidade amiga que venha nos assistir, que venha estar conosco. Em nome do Mestre, da Mãe Santíssima, damos início a este trabalho de hoje. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Deixa eu colocar aqui nos slides e nós vamos iniciar a nossa reflexão. Certo? Estamos aí, pedagogia de Jesus. Então, Jesus, nós sabemos, nós temos o entendimento que foi o pedagogo da humanidade, que o Cristo nos trouxe princípios de amor, princípios de ensino através da sua doutrina amorosa, que ele veio nos trazer, que ele veio nos ensinar. Então, vamos lá, meus irmãos. Deixa eu colocar. Só um minutinho. Um probleminha aqui. Zenaide, boa noite. Deixa eu só abrir mais uma janela aqui para ver se eu consigo. Ainda dou apanho ainda desse aplicativo. Isso, agora ficou correto. Então, vamos lá. Então, Jesus é o pedagogo da humanidade e nos trouxe princípios do seu amor. Então, lá na questão 625, lá do Livro dos Espíritos, né? O Cristo Consolador. Qual é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido, que tem oferecido ao homem para ser seu guia e modelo? Nós sabemos que é Jesus. Então, Jesus sempre nos trouxe, através da sua perfeição moral, ele nos trouxe o ensinamento da mais pura lei do Senhor, né? A pura lei de amor. Então, Jesus constituiu para nós a perfeição moral que a humanidade um dia pode aspirar na Terra, né? Então, Deus nos deu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina nos ensina que é a expressão mais pura da lei do Senhor. E ele, sendo um espírito puro, um espírito de luz, ele
veio até nós, até o plano terrestre, né? Para nos ensinar, para nos trazer, em primeiro lugar, a lei de amor, né? Essa lei de amor, implantar a lei de amor sobre a terra, porque nós, num determinado momento da nossa evolução, estávamos vivenciando momentos de conturbação, né? As leis eram as leis de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, então o amor ainda, né, não existia, né, na sua perfeita ordem, na sua perfeita sabedoria de Deus sobre a terra. E Deus nos enviou o Cristo, né? Então ele não veio destruir a lei é de Deus, ele veio cumpri-la, né, desenvolvê-la, veio dar verdadeiro sentido e adaptá-la, né, ao grau de adiantamento dos homens. Então, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da nossa doutrina, enquanto as leis de Moisés, propriamente dita, ele modificou profundamente na substância dela, na forma dela, ele combateu o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações. E por mais radical que essa reforma não podia fazer, modificar, Jesus veio nos dizer, através dessa única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, estão ali toda a lei e os profetas, né? Então, Jesus veio fazer o papel na humanidade, não de um legislador moralista, tendo assim a exclusividade da sua autoridade, da sua palavra, não, ele veio trazer o cumprimento das profecias que lhe foram anunciadas no advento. Então, a natureza de Jesus vinha de uma natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas que é vivida no reino dos céus. Ele veio nos ensinar o caminho, um caminho que esse reino de Deus nos conduz. E os meios, né, da gente reconhecer, de se reconciliar com Deus. E esse meio é através da sua pedagogia, da sua doutrina de amor. Então, Jesus, naquele momento, não vamos dizer que ele nos deixou tudo claro, nos disse tudo. Jesus tinha para conosco. Ai, só um minutinho de novo aqui. Peraí um pouquinho. Eu estou apanhando desse slide, gente. Um minutinho, deixa eu organizar. Aí, pronto. Então, Jesus é o modelo moral por excelência, né? Um espírito perfeito que veio habitar entre nós. Imagina a dificuldade que foi, né, para que esse espírito puro se transpusesse, né, toda uma transformação em seu perispírito, para que ele estivesse entre nós. Então, Jesus representa para nós o caminho, representa a verdade, representa a vida para o nosso progresso. Então, é o nosso pedagogo, é o nosso professor, mas é professor da educação espiritual, né? Então, nós temos aí todas as virtudes de Jesus. Jesus tinha virtudes morais, né? Tudo que Jesus nos dizia, nos falava, ele tinha autoridade para isso. Na sua conduta, no seu jeito de trabalhar e tratar com as pessoas, ele tinha uma certa ascendência, mesmo porque um espírito puro, de extrema sabedoria que está entre nós, né, ainda tão ignorantes, tão imperfeitos, ele tem, então, essa autoridade moral sobre nós, né? Então, a autoridade moral de Jesus é absoluta, ele já atingiu a perfeição. Então, pelo menos é uma perfeição assim que um dia, né, nós aspiramos compreender e aspiramos também entender, né, e vivenciar um dia. Mas nós sabemos aí que somos espíritos imperfeitos e que vai assim necessitar de milênios, né, de tantas encarnações ainda
ainda para nós chegarmos até essa autoridade moral e essa grandeza espiritual que Jesus tinha, né? Então, a sua grandeza espiritual, como protetor da humanidade, ele se encarna na Terra. Mesmo com as restrições de um corpo de carne, ele se submeteu a tudo isso, ao peso da nossa atmosfera terrena, e se sabe que quanto mais elevado o espírito, ele é mais desmaterializado. Então, se para nós, almas inferiores, ainda identificadas com a matéria, a vida do corpo físico é uma espécie de prisão, que se dirá do sacrifício de Jesus vindo habitar conosco? E ele veio não em poder e glória terrenos, mas na pobreza, na obscuridade, na humildade. Então, Jesus tinha autoridade moral, ele tinha uma grandeza espiritual e ele nos convencia pelo seu exemplo, pelas suas atitudes. Jesus não veio à Terra mostrar todo o seu poder, toda a sua elevação, mas ele se igualou a nós, né? Ele não se impôs às multidões para vencer os seus adversários, a sua obra, né? Ele não tratou assim de maneira, vamos dizer assim, controvérsias com os hipócritas, mas ele se tornou-se um pedagogo perfeito. Ele exerceu apenas um poder, o poder do amor. Ele não se impôs, ele convidou, ele não violentou, ele não usou de nenhuma imposição, mas ele converteu e transformou os espíritos, acordando-os para a evolução. Então, um poder que não pune o mal, mas sacrifica-se pelo bem. Ele tomou para si todas as suas dores, né? Todas as dores da humanidade e tudo. Aí que ele fez, nos fez aprender, nos fez compreender pelo seu próprio exemplo. Então, Jesus era humilde, mas sem fraqueza ou sem servilismo. Ele era enérgico com os hipócritas? Sim. E ele era firme com os falsos sábios que conduziam os simples segundo seus interesses. Jesus foi padrão de firmeza e dignidade. Então, sua serenidade diante dos algozes também é coragem, também é nobreza. Seu perdão, sua doçura são manifestações da sua infinita superioridade. Então, Jesus tinha essa grandeza espiritual, essa autoridade moral. E diante daqueles que se colocavam sábios, né, naquele momento, trazendo, subjugando as pessoas mais simples, fazendo deles, né, assim, todos os seus interesses através utilizando-se as pessoas com servilismo, né, com às vezes violência. Então Jesus veio trazer toda essa diferença. Jesus veio trazer a, a educação, o jeito de trabalhar conosco de forma indiscutivelmente. Ele trouxe o amor até nós, né? Então, a concepção de religiosidade que nós podemos alcançar foi Jesus que nos apresentou Deus na forma de Pai amoroso e justo, implantando entre nós a lei de amor, porque nós não conhecíamos esse Pai amoroso, nós não conhecíamos Deus como um Pai justo, mas nós o conhecíamos como aquele que castiga, aquele severo, né? Mas Jesus nos mostrou de forma diferente. Então, ninguém compreendeu, ninguém revelou Deus tão perfeitamente quanto Jesus. E quanto mais se realiza em si a angelitude, a que todos nós, um dia, né, meus irmãos, vamos estar mais perto de Deus, quanto mais esse espírito, nosso espírito, ele se chega até Deus, ele se torna um instrumento de amor, ele se torna um instrumento de bondade, em perfeita sintonia, né? Permanentemente com a sintonia com Deus, com Jesus. Então, ali a prova na nossa espiritualidade, do nosso desenvolvimento. Então, nós podemos dizer que Jesus, segundo a afirmação de Eurípides Barçanufo, ele foi um médium de Deus.
Jesus atuou, né, entre nós, trazendo todos os seus ensinamentos, nós sabemos, através de parábolas. E por que Jesus nos apresentou tantos ensinamentos através de parábolas? Porque naquele momento, meus irmãos, nós não estávamos preparados para as verdades divinas. E Jesus também era um instigador, né? Ele trazia como um grande mestre, ele não nos trazia o aprendizado pronto. Ele tinha lá suas didáticas, né, que daqui a pouco nós vamos ver, e também Jesus se apresenta paciente, ele é equilibrado, aquele que ama, semeia, aguarda os frutos, e ele não nos cobra, né, ele sabe do nosso tempo, ele sabe da nossa pouca evolução, ele sabe dos nossos erros, e que quando nós erramos, Jesus nos acolhe, que nós temos outras e outras chances de melhorar ali, né? Então, Jesus implantou a sua pedagogia a todo o tempo, através do amor. Então, como nosso mestre, ele há milênios, ele tem a paciência de esperar a nossa decisão, de aderirmos o convite de ascensão. Ele nos dá a liberdade de cair e de levantar, de aprender com os nossos erros. E que nós possamos nos empenhar sempre pela nossa melhoria. Tá aí, né, meus irmãos, a doutrina da espírita, né? Porque através das encarnações é que nós aprendemos, né, reparamos, espiamos, passamos por provações e aprendemos através das nossas encarnações várias, né? Então Jesus semeou na sua curta existência terrestre, mas ele permanece entre nós em trabalho ativo pela regeneração planetária. Então Jesus dirige várias falanges do bem, inspira seus colaboradores, ele envia missionários para encarnarem na Terra e contribuir no estabelecimento do seu reino, da regeneração da Terra, né? Todos nós, meus irmãos, quando encarnamos, nós temos os nossos guias espirituais, nossos irmãos que estão lá do lado espiritual, nos seguindo, nos orientando, nos ensinando, né, o tempo inteiro. Então, nós não viemos sós. Jesus não nos deixou sós. Então, esses irmãos espirituais que são nossos guias, nossos protetores, eles são intermediários de Jesus. É através de Jesus que coloca esses irmãozinhos para que eles possam nos atender nas nossas dificuldades, nesse plano terrestre, nesse plano de provas, de expiações. Então, Jesus também desce pessoalmente às regiões das trevas para lançar apelos de amor aos espíritos endurecidos e sofredores. E ele permanece assim como uma irradiação de paz, de luz. E se nós, através da nossa espiritualidade, das nossas preces, dos nossos pensamentos, nos ligamos a ele, mais facilmente nós vamos atingir a nossa felicidade, a nossa evolução. Então, Jesus, na sua paciência, ele demonstra um equilíbrio de quem ama, né, de quem semeia, de quem aguarda os frutos, de quem também se entristece com o mal, né? Mas ele sempre está nos compreendendo, ele sempre está nos estendendo a mão. Então, essa é um ensinamento, todas as condutas do Cristo entre nós foi para nos ensinar. Então, e Jesus também se entristece conosco quando nós erramos, né? E existe nas minhas pesquisas, para falar sobre a pedagogia de Jesus, para falar sobre esse tema, eu consegui algo aqui que eu fiquei assim, né? Jesus apresenta no seu olhar, assim, uma certa tristeza, né? Mesmo os artistas terrenos, eles captaram a expressão de Jesus, uma dor serena, sublime pela humanidade sofredora. E por nós que somos reincidentes no mal, Jesus apresenta, sim, no seu olhar uma certa tristeza em determinados momentos, mas é pelas nossas falhas,
né, pela nossa ainda falta de compreensão, né, da sua sabedoria, do seu amor. Então, Jesus, como nosso pastor, ele não pode alcançar perfeita felicidade enquanto não conduzir ao aprisco todas as suas ovelhas. Assim, Jesus não é indiferente às lutas e aos atropelos da evolução humana, né? Ele é um espírito amoroso. E ele é empenhado na nossa ascensão. Seu coração é tocado por nossa rebeldia. Mas Jesus é um espírito puro, com visão do passado, com visão do futuro. Então, ele sabe confiar na nossa regeneração. Né? Vamos passar para outra. Vamos lá. Os recursos didáticos que são utilizados por Jesus. Né? Então, Jesus nos ensinou através de vários recursos. Jesus, a todo momento, ele ensinava. Vamos dizer assim, nós falamos assim, Jesus é o maior psicólogo existente, Jesus é o maior médico, mas Jesus era, na verdade, um mestre que nos ensinava em todos os momentos, em todas as suas atitudes. Então, Jesus aceitou, né, a única atribuição que os homens destinaram a ele de mestre, essa foi o que ele aceitou. Se falar dele, né, dizer dele que ele era sim o mestre, né? Então Jesus tinha a sua, vamos dizer assim, ele é o nosso modelo moral e ele é mestre mesmo por excelência e foi o único título que ele aceitou em vida. Enquanto ele esteve conosco, ele aceitava ser chamado sim de mestre, né? E é o mestre da humanidade, ele é o pedagogo da nossa educação espiritual, professor das nossas almas. Nós estamos matriculados na escola da terra, né, meus irmãos? Então, Jesus nos representa no caminho, a verdade e a vida. Então, isso que se nós seguirmos essa máxima, que Jesus é o caminho, a verdade, ele é a vida, nós estaremos alcançando o nosso progresso espiritual. Então, se nós quisermos elevar nossa compreensão ao exemplo máximo de educador, vamos meditar na vida e na personalidade de Jesus. Vocês sabiam, lá mais no final dessa reflexão, vou falar mais detidamente desses educadores. Mas os maiores educadores, eles tentaram imitá-lo, né? Seguiram seus ensinamentos. Então, Pestalozzi o amava eternamente. Montessori o citava em cada texto, Comênios procurava servi-lo, Gandhi se inspirava nele e Kardec nos deu a chave, né, para melhor compreender Jesus, liberto dos dogmas irracionais, porque Kardec codificou a nossa doutrina, né? Então, por mais que nós nos rebelamos, quando a gente tem dificuldade de aceitar o cristianismo, ou é por orgulho, ou por má fé, as pessoas que colocam Jesus no mesmo nível da raça humana, para igualar a outros proclamadores da verdade, e é indiscutível que Jesus foi o padrão mais perfeito de moralidade, de amor e de sacrifício também. Então, os espíritos elevados que o sucederam a ele se ligaram para transcender a mediocridade terrena. Então, Jesus foi exemplo para nós que aqueles que o seguiram, né, no cristianismo, lá no cristianismo, no início do cristianismo, então eles se sacrificaram para levar o nome de Jesus, para perpetuar, né, também o que o Cristo fez por nós, né? Então, essa lei de amor, de sacrifício. Então, no início do cristianismo, vários são os irmãos, né, os primeiros cristãos, eles se elevaram, se transcenderam, né, aqui na Terra através do sacrifício, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, só quem se impregna da verdade, do Espírito de Jesus, é que age com sintonia ao seu influxo, ao influxo da sua vontade, né, do seu amor, da sua humildade, da sua sabedoria. Então, ele é nosso líder
espiritual e preside os destinos do nosso planeta, desde a formação. Vocês sabem que Jesus é o diretor, né, do planeta Terra. Então, nós sabemos também que Jesus advoga a nossa causa. Ele nos defende, ele nos cuida, ele está sempre trabalhando entre nós através dos seus prepostos, né, daqueles espíritos que ele envia para estar entre nós e aqueles também que estão no plano espiritual para que possa nos atender, para que possa colocar para nós a verdade, né? Então Deus, em seu infinito poder, em sua infinita sabedoria, como causa inteligente, providência de todo o universo, é o princípio e o alvo de todas as coisas. Ele manifesta-se por leis imutáveis, em seu ato de amor. Então Deus nos deixou, né, Jesus, mais próximo a nós, para que nós possamos entender, né, essa lei de amor. Então, os espíritos puros que atingiram a perfeição moral e a sabedoria celeste são colaboradores na criação e também na manutenção do universo. Jesus é um desses espíritos, ele é responsável pela nossa terra, né? Ele é um guia da humanidade. Ninguém de nós pode chegar ao Pai senão por ele. Então, se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus, se não seguirmos a sua doutrina de amor, nós não conseguiríamos chegar até Deus. Né? Então, através da conduta pedagógica de Jesus, mestre dos mestres, que nos dá um modelo, né, de amor, modelo de educador, que nós devemos aspirar, apesar, né, das nossas limitações, porque nós também, meus irmãos, um dia aspiramos a ser espíritos, né, evoluídos, espíritos puros, né? Então, é através dos ensinamentos de Jesus. Então, os recursos didáticos lá utilizados por Jesus, as preleções, né? Então, lá, um dos exemplos, o Sermão do Monte, né? Está em Mateus, no capítulo 5. Então, através das preleções, Jesus estava sempre nos ensinando. Das explicações, através das parábolas, porque Jesus falava conosco através de parábolas. Por quais motivos? Pela nossa falta de entendimento, que parábola, tanto ela é para fazer uma comparação, também era para fazer instigar o nosso conhecimento, né? Instigar a vontade de conhecer, a vontade de entender, a vontade de buscar. Então, Jesus, o tempo todo, nos colocava e nos coloca, né, através das suas palavras, através do seu evangelho, provoca o nosso raciocínio, porque o verdadeiro mestre não entrega, né, assim, o conhecimento pronto. Então, ele coloca os seus discípulos a investigarem, né, a buscarem. E através das narrativas, que são as incontáveis parábolas, né? Então, Jesus nos ensinou muito, nos ensina muito através das parábolas. Nós sabemos que a cada parábola que Jesus nos deixou, existem ensinamentos que nos servem no dia a dia para que nós possamos modificar atitudes, modificar nosso entendimento. Outra técnica que Jesus usava era a conversação. Então, um dos exemplos era o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Um dos exemplos, né, meus irmãos, porque existem vários. Então, Jesus sabia dialogar com as pessoas, né? Ele não se afastava das pessoas pelas suas condutas, ele tentava se aproximar delas, para que elas pudessem ouvi-lo e pudessem entender, né, aquele ensinamento. Então, ele colocava ali em conversação e colocava a pessoa a raciocinar através da sua, vamos dizer assim, argumentação, para que a pessoa entendesse. Observação também, no caso do óbolo da viúva, né? Está lá em Lucas, no capítulo 21, e da ilustração, olhar os lírios do campo, também está em Lucas. Vamos ver aqui. Então, são vários os recursos no Evangelho de Jesus, recursos didáticos que nos fazem
aprender. Então, Jesus o tempo todo, ele foi nosso mestre, e ele é o nosso mestre e guia, né? Perguntas, então Jesus gostava, né, de nos provocar, gosta de nos provocar. Quando eu falo gostava, a gente tem que falar no atualmente, né, porque o Evangelho de Jesus está aí, Jesus está nos ensinando a todo momento. Então ele fazia perguntas às pessoas, né, para que as pessoas pudessem raciocinar, pensar em determinada situação. Ele debatia, né, colocava as pessoas para colocar em situações em que pudessem ali argumentar, né, exemplificação. Então lá quando Jesus colocou, né, a mulher que estava sendo apedrejada e Jesus ali colocou as pessoas, né, em situação adversa, né, perguntando se alguém tivesse algum pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, Jesus tinha uma inteligência e, ao mesmo tempo, uma delicadeza ao ensinar, né? Ao mesmo tempo que ele não se impunha, né? Ele colocava as pessoas a raciocinar pelo amor. Então, é o nosso mestre. Eu quero achar uma passagem de Jesus. Vamos aqui, ó. Jesus, não só pelas palavras, ele demonstrou a verdade. Na sua ação pedagógica, que ele demonstrava para as pessoas uma maneira de ensinar. Então, quando Jesus visitou a alma de Maria Madalena, né? Vamos dizer assim, visitou a alma, porque Jesus devassou-lhe o passado impuro. Ele entendeu a impureza que existia no coração daquela mulher e também a falta de amor, né? Aquele amor que ela buscava, né? Que ela vinha em busca e não encontrava. Então, estava uma vida de pecado, mas também em busca de um verdadeiro amor, né? Então, Jesus visitou a sua alma, devassou-lhe o passado impuro e elevou-a ao amor purificado. E Jesus também, as potencialidades, as intenções de Zaqueu, Jesus percebeu. Então, antes que ele respondesse do alto do sicômoro, Jesus buscou entender as intenções de Zaqueu. E ele converteu. Então, Jesus entendia o erro das pessoas, né? Entendia as suas buscas, né? Então, Jesus também buscou pessoalmente o apóstolo na Galileia, né, que é o Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que depois, às portas de Damasco, se tornou Paulo, né? Então, ele viu as suas possibilidades, ele dirigiu-se a ele como sabe, né, sabendo do seu passado espiritual, mas também sabendo das suas potências, né, daquilo que ele poderia ser. Então, como um verdadeiro mestre, Jesus acredita em nós, ele confia em todos nós, né? E também na sua lucidez, Jesus sabia que Judas ia trair e também que Pedro ia fraquejar, mas acolheu-os a si mesmo, em amor, não os desamparou. Então, Jesus não passa no mundo assim como um mestre distante dos seus alunos, ele reconhece a todos, mesmo aqueles mais endurecidos, mais aqueles empedernidos. Jesus usa da linguagem doce ou enérgica, mas sempre amorosa, de quem educa. Porque vocês sabem, né, meus irmãos, que aquele que educa deve ser mais enérgico, mas não deve perder a doçura, não deve perder o amor. Então, a liderança espiritual de Jesus na Terra não é apenas ao seu exemplo, a sua aura de amor que envolve a humanidade. Basta pensar em Jesus, né? Basta através da oração, da prática do bem, a gente sente o influxo, a gente sente a aura de Jesus. É um amor que nos conduz, né, a sermos pessoas melhores, dentro dos nossos limites, das nossas imperfeições. Então, Jesus é o educador que faz do afeto uma âncora de evolução para aquele que deseja educar. Então, quando Jesus chega para educar alguém, primeiro chega o seu amor, a sua aura, a sua vibração. Então, foi por amor que Jesus se sacrificou por nós, né?
E ele levou os mártires a morrer nos círculos também, pelo seu exemplo. Então, por que que nós não vamos nos sentir amados e sustentados por eles, né? Então, Jesus é uma luz, é o mestre que nos ensina através de um amor supremo, né? É um amor de Deus para nós, porque se Deus deixou o seu Filho de tanta luz, um Espírito de tanta transcendência, estar entre nós como simples mortal, ser, né, tão sujigado, ser maltratado entre nós, sofreu todas as vicissitudes nossas e esteve ali, né, nos amando até o fim. E até no fim dos nossos dias, né, em toda a humanidade, em toda a eternidade. Então, Jesus é um exemplo, né, de inteligência, é exemplo de elevação. E ele não nos deixa só. Ele deixa entre nós espíritos, nossos anjos de guarda, né, como eu já disse, nossos guias protetores, para nos proteger, para nos guiar, para dar exemplo, né, dos ensinamentos de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou fazer aqui uma comparação através desse estudo. Os 4 pilares da educação moderna e o Evangelho. Então, o primeiro pilar da educação moderna é aprender a conhecer. E dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus, olha o Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, esse aprender a conhecer, meus irmãos, é conhecer a nós mesmos, conhecer ao nosso redor, né, as verdades divinas, as verdades do Espírito. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. Então, aprender a conhecer. Então, Jesus nos deixou esse evangelho e também é um dos pilares da educação moderna. O outro pilar é aprender a fazer. Faze isso e viverás. Em Lucas, capítulo 10, versículo 28. Jesus nos mostrou, né, como fazer, o que fazer e deixou para nós esse aprendizado. Então, também faz parte da educação. Você aprende, você conhece, você aprende a fazer. E aprender a conviver com o nosso semelhante. Fazer aos outros o que eles gostariam que eles fizessem. Outro pilar da educação. Porque a educação, meus irmãos, ela é a educação moral que o Pai quis nos deixar. Não a educação de parte intelectual. É lógico que a parte intelectual é muito necessária, mas a educação moral, ela é essencial. E aprender a ser, sede perfeitos, lá em Mateus capítulo 5, 48. Nesse momento que estamos caminhando sobre o planeta Terra, entre provas, expiações, tantas vicissitudes, nós buscando o Evangelho de Jesus, buscando a doutrina espírita, meus irmãos, nós estamos aprendendo a ser. Nós vamos deixar o ter e aprender a ser. Então, o Evangelho de Jesus pede-nos a conhecer a nós mesmos, a aprender a fazer são as ações daquilo que nós conhecemos de bom, colocar em prática, meus irmãos, e aprender a conviver entre nossos semelhantes, respeitar, amar ao próximo como a nós mesmos, aprender a ser melhores pessoas a cada dia. Porque o ter, né, o ter ele vai passar, mas o ser você constrói, você leva para toda a sua vida e outras encarnações futuras. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, vem nos trazer esse ensinamento moral que nós precisamos ter em nós. Nós precisamos a cada dia fazer essa reforma íntima e nos melhorar. Porque, meus irmãos, Jesus veio fazer esse ensinamento entre nós, ele veio a pedido do nosso Pai, né, do nosso Pai Criador, ele veio estar próximo a nós para fazer essa ligação. Jesus é que nos liga a Deus, porque ele deixou todos os ensinamentos, todos os exemplos. A todo momento ele nos ensinou. Né?
Então, assim, hoje nós estamos fazendo apenas uma breve reflexão, porque se nós formos colocar todo o ensinamento de Jesus, falar de toda a pedagogia de Jesus, nós ia ficarmos aqui muito tempo, né? Olha só, relação de teoria e prática. Olha o Evangelho de Jesus. Nisso todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Deus, Jesus, nos pede, nos deixa esse legado de colocar o ensinamento na nossa prática. Porque não adianta, meus irmãos, nós muito estudarmos o Evangelho, nós muito estarmos na doutrina espírita e não colocarmos em prática esses ensinamentos através das nossas atitudes com os nossos irmãos. Então é isso que o Pai espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. E um pouquinho de história eu vou contar aqui para vocês. Em determinado momento da minha vida, eu me peguei, eu acredito que seja intuitivo, né? Eu me peguei com vontade de ler essas 3 biografias, Pestalozzi, Beck e Amália Franco, e fazer um paralelo ali, né? E realmente, meus irmãos, existe existe ali uma sequência da pedagogia de Jesus aí. Então, Pestalozzi, olha que a fala de Pestalozzi, os exemplos de amor ao próximo fornecido por Pestalozzi para quem? Olha o que o Pestalozzi pensa, o amor é o eterno fundamento da educação. Norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo, que é Kardec. Eu vou contar rapidamente, olha, Pestalozzi foi um educador, né, do século no início do século XVIII para o século XIX, né? No início ainda era século XVIII. Então ele foi já no início do século XIX, né, um educador que trabalhava a sua pedagogia baseada na pedagogia de Jesus. Então, ele amava muito Jesus e ele fazia a sua caridade, ele acolhia o seu aluno, seu educando, né? Então, em determinado momento da vida de Pestalozzi, que não foi muito fácil, se vocês lerem a biografia, mas ele a todo momento não desistiu de ser um educador, de atender as crianças com necessidades familiares, aí as suas famílias, né, de ser um educador completo, porque Pestalozzi colocava o amor em primeiro lugar, assim como o Cristo, né? Então, no castelo de Yverdon, onde Pestalozzi desenvolveu o seu trabalho, em determinado momento, que ele conseguiu ter, né, esse lugar, o castelo de Yverdon na França, para ali montar, ter a sua escola, os seus discípulos. Então, Pestalozzi morava ali juntamente com seus alunos. E quem foi ali colocado para estudar com Pestalozzi? Kardec. Aos 15 anos de idade, Kardec teve, né, os seus pais colocaram ele para ficar ali, né, como se fosse hoje um internato. Então, Kardec foi morar no castelo de Yverdon, na França, com seu mestre, né, conjuntamente com outros alunos, seu mestre Pestalozzi, e Kardec se destacou ali, né? Então, olha para vocês verem, os seguidores da pedagogia de Jesus, o amor, a elevação moral. Então, em primeiro lugar, e ele se colocava assim, trabalhava não só a teoria e a parte prática, e também não só essa parte prática, e colocava para os educandos esse amor à natureza, amor semelhante. Então, ali eles conviviam todos juntos, né? De manhã, os alunos levantavam, né? Assim, iam tomar as refeições matinais, todos juntos com o seu mestre. E ali Kardec, né, foi morar para estudar aos 15 anos de idade. E Kardec se tornou ali vamos dizer assim, um preceptor, né, uma pessoa que ajudava, era o aluno que mais se destacava e ajudava a voz. Então, foi o início ali do trabalho espiritual, né, da espiritualidade com o nosso codificador. E lá no século XIX vem
Anália Franco. Olha a frase de Anália Franco. A verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Então, Anália trabalhou também seguindo a doutrina de Pestalozzi, seguindo os preceitos, né, de Pestalozzi, seguindo também Kardec, também Anália era espírita na época, né? E a Anália foi uma grande professora, uma grande educadora, tanto na sua parte de ensino, porque ela foi escritora, professora, né? Ela também praticou a caridade, porque inúmeras creches, inúmeros asilos, e ela ali acolhia crianças, acolhia as mulheres e trabalhava para que essas pessoas tinham acesso à educação, e tudo inspirado em Pestalozzi, inspirada em Kardec e justamente, meus irmãos, na pedagogia de Jesus. Estamos aí, né? Só para falar de três, homenageando três, mas existem outros educadores, Eurípides Barçanufo, né? Existem outros também que têm, são preceptores, são seguidores da doutrina e são trabalhadores também com a pedagogia de Jesus, seguindo ali os preceitos, os ensinamentos de Jesus. Então, neste momento, eu peço, né, assim, a Jesus que abençoe sempre nós, educadores, que nós possamos ser um pouquinho de cada um desses que nos foi exemplo e principalmente que Jesus nos toque, né, no nosso coração, para que a gente possa aprender com Ele a ensinar os nossos pequenos, ensinar aqueles que estão ao nosso redor, que necessitam de nós. Que Jesus possa estar guiando a cada um. Como a Anália Franco foi uma grande trabalhadora, hoje é a nossa mentora da nossa casa, Anália Franco em Araporã, Kardec, um codificador da doutrina, e Pestalozzi, um educador que lutou no seu tempo, né, para transformar a educação, já, né, seguindo as pegadas, né, os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, finalizando, agradecendo a presença de todos, é isso, é apenas uma reflexão, apenas um estudo, né? Não tenho a intenção de fazer assim uma palestra. É um tema muito interessante que nós podemos ficar assim, se buscarmos conteúdo, temos bastante, mas o que eu gostaria, meus irmãos, que ficasse em nós e para nós, que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso guia e que possamos aprender a cada dia com ele. Então, vamos elevar nossos pensamentos, vamos fazer o melhor por nós, melhor pelos nossos semelhantes a cada dia, seguir as pegadas do Mestre Jesus, seguir o seu amor, a sua doutrina, seguir as orientações dos nossos mentores que ele coloca à nossa frente, ao nosso lado, para nos orientar, para nos guiar nesse mundo de tantas provas, de tantas expiações. Vamos elevar nossos pensamentos, orações a todos aqueles que necessitam de acolhimento, que necessitam da educação, que necessitam do amor de Jesus. Elevemos nossos pensamentos, vamos pedir por todas as necessidades dos nossos irmãos. Vamos pedir que todos tenham a fé necessária para seguir adiante. Hoje, meus irmãos, estou um pouco abalada porque soube de uma jovem, de uma pessoa que eu mal conheci e que cometeu suicídio com apenas 38 anos de idade, deixando 2 filhos na cidade de Uberlândia. Então, assim, conheci muito pouco essa pessoa, mas me abalou muito essa atitude dessa irmã. Então, eu peço por ela, eu peço por todos que estão em angústia, que estão em sofrimento. Eu vou pedir a Jesus que acude todos os irmãos, que nós possamos ser instrumentos de paz, instrumentos de amor, que nossa fé alcance
as necessidades, tanto nossas quanto dos irmãos. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenhamos uma boa noite. Obrigada.